Vamos ministrar a palavra do Senhor. Gostaria de pedir para que os irmãos estivessem intercedendo, pedisse para que o Senhor guardasse as nossas vidas, porque eu tenho certeza que toda vez que um servo de Deus, a igreja se levanta para orar, para entender uma palavra, para trabalhar na obra do Senhor, o diabo se levanta. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Deus, Tu sabes, Senhor, do nosso coração, sabe a semente, Senhor, que está aqui dentro de nós, Deus. Estamos aqui, Senhor, ó Pai, numa semana de jejum, Senhor, uma semana, Senhor, entregando, Pai, a Ti o nosso corpo. Ó Deus, nós, Senhor, estamos fazendo, Pai, o melhor, Senhor, para entregar a Ti nesta semana e nos outros dias também. Mas essa semana, Deus, é uma semana, Deus, onde nós estamos aprendendo, Senhor, Pai, a falar da Tua palavra, a ouvir da Tua palavra. Ó Deus, nessa semana, Deus, nós estamos, Senhor, ouvindo as Tuas ministrações aqui neste púlpito, Deus, e levando, Senhor, para a terra, Senhor, que está aí fora, para o mundo, para o nosso serviço, ó Deus, para os nossos vizinhos e amigos. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, os nossos ouvidos, limpa, Senhor, nossa mente agora, para que nós possamos, Senhor, estar concentrados, Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, usa-me, Senhor, como um canal, Senhor, como um instrumento, e que eu possa falar, Deus, somente da Tua palavra, somente a Tua vontade, Deus. Filtra, Senhor, os nossos ouvidos, tirando, Senhor Deus, todo o impedimento, toda palavra, Senhor, que foi jogada, Senhor, pelo inimigo, Senhor, nos nossos ouvidos. Oh Deus, toda preocupação agora, Pai, sela, Senhor, o nosso coração e traz, Senhor, a nossa mente agora a Tua presença, somente a Tua presença. Amém. O quarto dia de jejum da colheita. Gostaria que os irmãos abrissem aí na lei do Senhor, a palavra do Senhor, que é em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 até o 10. Gálatas 6, versículo 7. Nós lemos essa semana e vamos ler novamente, que a palavra do Senhor, ontem, ela foi ministrada no nosso coração a respeito da semeadura, da colheita. Em alguns momentos falamos sobre resultados, e hoje nós vamos falar sobre resultados de novo. Na verdade, o que o Senhor ministra esta noite é a respeito de semear na carne e semear no espírito, e isso com certeza tem um resultado, e semeando na carne muitas das vezes é fatal. Vamos lá, Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Grifei aqui 3 situações do versículo 7 ao 10, mas principalmente eu vou frisar sobre semear na carne, que tem o resultado da corrupção, que nós lemos, e semear no Espírito, que é a vida eterna. E aí depois a gente entra numa outra situação, que é ter o tempo, que é esperar o resultado do Senhor Jesus. Esta noite eu te trouxe para vocês, talvez alguns podem ficar assustados, mas eu trouxe uma semente e trouxe uma árvore. Na verdade, o nosso coração, pensando de uma maneira assim, metafórica, ou em alguns momentos uma parábola, assim como o Senhor Jesus usa muito, nós somos a semente. O nosso coração é uma semente, certo? A nossa boca é uma semente. Então, muitas das pessoas falam assim: a boca fala do que o coração está cheio. É um versículo bíblico. Está em Mateus 12:34. A boca, muitas das vezes, ela está transbordando daquilo que você tem de semente. Então, muitas das vezes você está
dentro do seu trabalho, ou na sua casa, ou na rua, ou no trânsito. Muitas das vezes somos testados lá, tomamos uma fechada, ou brigamos, ou a mulher está naquela situação difícil que acaba esculachando o marido. Então, o teu coração, estando preparado, estando tranquilo, estando na presença do Senhor, estando em paz, o que você vai falar? Amém, amor, você está certo. Ou fala para o seu chefe, depois ele te dá um feedback, aqueles que a gente costuma falar, desculpa a palavra, um feedcrawl, para não dizer outras coisas. A gente muitas das vezes tenta justificar, falar alguma coisa, e eu falo, não, foi o que aconteceu hoje comigo, tentar justificar, não deu justificativa. Espera, deixa eu terminar de falar. Quando você vai falar, e a pessoa começa a sempre te cortar. Então, se você não tem uma semente no teu coração, e uma boa semente que solta pela tua boca, muitas das vezes a gente acaba matando uma pessoa, a gente acaba destruindo um relacionamento. Então, quando a gente está aprendendo sobre semear na carne, o que é semear na carne? Quando a gente está, ou quando estávamos, melhor dizendo, no mundo, ou aqueles que estavam no mundo, né, muitas vezes as pessoas já nasceu na igreja, já não conhece essa situação, a gente praticava iniquidade. Às vezes conhecia o que era certo, sabia que estava errado e fazia o errado. Assim como Paulo sempre comenta ali, a gente já ouviu e vai citar no versículo aqui na frente, eu faço muitas das vezes aquilo que está errado, né? A gente vai discorrer aqui mais para frente sobre isso. Mas o resultado disso, quando a gente colhe, quando a gente planta, quando a gente semeia essa iniquidade, é o pecado. Isso é da velha criatura, isso é do passado, não temos mais isso. Este é o resultado para quem vai lá e semeia na iniquidade. Hoje eu tive uma ingrata surpresa na hora do almoço, que eu fui pagar a refeição e tinha saldo insuficiente. Eu falei, puxa vida, não é possível. Sabe quando você fica atordoado? Não é possível. Eu tinha aqui uma quantidade suficiente para o mês, eu não lembrava quanto, mas tinha. Eu almocei ontem, hoje não tem mais. Por favor, você pode passar de novo? Passou de novo, de ter assim, saldo insuficiente, senhor. Eu falei, não é possível. Caramba, clonaram meu cartão, levaram 300 pau. Bom, passa no débito, vai. E aquilo, assim, eu fiquei indignado, porque eu estou semeando, eu estou com uma semente dentro de mim, estamos numa campanha de jejum, eu não admito praga nenhuma, porque o diabo é uma praga, que ele veio roubar, matar e destruir. Ele estava me roubando. Alguém copiou o meu plástico e eu entrei no extrato e vi, foi hoje de manhã, provavelmente ali na Barra Funda, 4 compras assim, uma atrás da outra. Mas amém, Deus vai dar graça, não vou comer hot dog, vou me alimentar saudável, pode ficar tranquilo, eu não quero perder um pouquinho desse corpinho saudável aqui. Então, o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte, muitas das vezes a gente passa por situações desapercebidas, que estamos sendo na semente, muitas vezes em palavras, em atos, roubados, e essa é uma praga que muitas das vezes afeta uma chácara, afeta uma fazenda, e assim, espiritualmente falando aqui, tá? Mas quando acontece dentro de uma lavoura, faz um estrago avassalador. Vejamos aqui algumas situações, como diz na nossa apostila, sobre alguns resultados, quando se trata de semear na carne. A semeadura carnal trata-se da velha natureza humana, como eu falei, coisas velhas, agora tudo se faz novo, nós não temos esse tipo de situação, amém? Amém. Graças a Deus. Conduz o homem à prática dos frutos da carne, como eu disse, temos aí situação que são resultados disso, que o diabo vem como uma praga, está escrito em Gálatas 5, 19 a 21, eu vou ler aqui para ficar um pouco mais dinâmico e rápido.
Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatrias, feitiçarias, iniquidades, as contendas, ciúmes, as iras, facções, dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais, vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Outra situação, seu resultado é avassalador, como eu citei. Tem uma uma frase que o bispo comentou 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, em reunião de oficiais. O crente que semeia contenda, ele é um cacto no deserto. O crente que ele é plantado no seu tempo, no tempo de Deus, ele é como planta junto a ribeiros de águas vivas. Eu não esqueço disso, eu anotei aqui para frisar, para a gente retomar isso. Outra situação, devemos subjugar o velho homem e deixar que a nova criatura exerça seu papel diante de Deus. Só uma citação aqui, e quando eu li esse versículo, eu lembro de quando a gente precisa diminuir o velho homem e deixar que Deus cresça em nós. Muitas das vezes diminuir o velho homem é joelho no chão, porque nós estamos com um tamanho reduzido. Então, dessa maneira que eu vi essa situação que a gente tem que se subjugar, deixar de cometer algumas situações, para que o Senhor se venha fazer presente mais e mais na nossa vida. Um exemplo assim, tosco para os homens: mulher, quando passa, é algo difícil de não se observar. 1 vez, 2 vezes, mas não fica uma vez olhando, porque aí é complicado, né? O Senhor conhece o nosso coração e sabe os nossos desejos. Perdoa minha esposa. Continuando, tem outros resultados aqui se emando na carne. Olha, a avareza, ela traz frustração. Eu não sei de quem que eu ouvi, que o rapaz comentando comigo disse assim, se foi de algum dos irmãos aqui, me perdoa, mas eu não vou falar nome, né? O pai dele tem 70 anos de idade, muito bem de vida, ganha bem, e aí ele falou: poxa pai, mas o senhor precisa viajar, precisa passear. Não, filho, não, estou guardando. Mas pai, a sua casa está caindo aos pedaços, está tão complicado aqui, né? A mãe está sem convênio médico. Não, filho, eu estou guardando, porque um dia a gente pode precisar. A avareza, que dia? Já chegou aos 70, quando que ele vai precisar desse dinheiro? Já demorou, já deveria ter gasto, já deveria ter usufruído, passeado com a família, curtido. Tem outra situação aqui, a soberba. Quem colhe, a contenda. Acrescentando, é uma situação assim que está no nosso dia a dia mesmo, só quem está no Espírito Santo de Deus que não age contrário. É com relação a você estar no trânsito. Ou outras situações mais, a palavra vingança. O cara te fechou, você quer correr na frente dele para xingar ou para mostrar que você está na frente, para dizer que você consegue, que você não é o freio de mão puxada, esqueci a palavra. Mas aquilo que a gente muitas das vezes faz tem uma consequência. Eu uma vez passei por isso, eu não era da igreja ainda. Eu estava andando devagar, na Inajar de Souza, e era tarde, estava com a minha mãe, estava com as crianças dentro do carro, e o cara, veio roçando a traseira do meu carro. Putz, mas eu fiquei irritado. Pisei no freio, ele encheu minha traseira, mas eu pisei no freio. E aí ele saiu do carro, bêbado, que quase que eu fico alcoolizado junto com ele. Meu Deus do céu, cara. Aí minha mãe já ficou preocupada, eu falei: deixa pra lá, não foi nada não. Não aconteceu nada no carro dele, o meu também foi só um risco, mas olha a consequência. Se hoje a gente faz isso, como servos de Deus, passa no farol vermelho, amém. É uma determinação da CET, do órgão de trânsito, mas tem uma consequência. É o risco que nós estamos ocorrendo e temos a plena certeza que vamos assumi-lo, de um carro passar e justamente no mesmo horário que você está passando. Então, a questão da vingança. Mas, poxa vida, se alguém pegar minha filha, eu vou esmurrar, eu vou correr atrás, eu vou bater. Muito cuidado, muitas das vezes, com o nosso coração.
a semente que a gente tem plantado. Não foi palavra dirigida. Semeia iniquidade e colhe traição. Se a pessoa, assim como aconteceu com Davi lá, que traiu o guerreiro e foi traído pelos amigos, olha só, se o casal, um dos cônjuges, vai lá e trai a mulher, ok, destruiu o casamento dele, aí ele se relacionou com outra mulher, provavelmente a colheita que ele vai ter vai ser um belo par de chifres da mulher que vai trair ele com outro cara. Esse provavelmente vai ser um dos indícios que vai vir sobre a vida de um dos cônjuges. Semeou prostituição, colherá insensibilidade. Eu anotei aqui, está prostituindo, provavelmente a pessoa, não nós, em nome de Jesus está repreendido, a pessoa que prostitui na carne, provavelmente, se não tiver seguido os devidos cuidados, vai ficar enferma, vai pegar uma HIV, vai ter problema de saúde. Isso é automático. A pessoa está se prostituindo na carne, está correndo o risco de colher uma doença. E além mais disso, né, se a pessoa não estiver em Cristo, ela vai com certeza sofrer aí má fama, provavelmente. Agora, se prostituindo espiritualmente, aí já é um pouco mais complicado, aí a cobrança vem de Deus. A gente vai entrar lá na parte espiritual. Por enquanto estamos aqui falando da parte da carne. Tem 2 exemplos aqui que ontem, incrível, a pastora usou, e eu já tinha separado a ministração, mas ela não citou do outro, citou só de um. 2 personagens na palavra do Senhor que passaram pelo deserto, passaram por dificuldades. Um deles foi humilhado, foi jogado dentro de um poço pelos irmãos, e aí ele começou a percorrer, chegou lá na frente do rei, e o rei teve sonhos, 2 sonhos, um deles foi da vaca, e depois uma vaca gorda, uma vaca magra, e aí depois a espiga de trigo, uma espiga feia, que o vento deixou ela toda destruída, e outra mais bonita. Então José passou por situações humilhadoras, pelo deserto, foi entulhado dentro de um buraco, esqueceram dele, foi humilhado. E, puxa Deus, que semente que eu plantei para ser plantado aqui dentro desse buraco. Em nome de Jesus, eu não quero isso para mim não, Senhor. E aí, olha só que bênção. Depois de passar pela situação de humilhação, e ele chegou na frente ali de ser governador, porque ele falou, guarda essas sementes, porque o ano que vem, daqui um tempo, daqui 7 anos, 5 anos, amanhã você vai precisar delas. Então, guarda o que tens. A palavra que você tem de bênção para você, como diz no início, né? Dê coisas boas, abençoe os domésticos. Não são as faxineiras, são os domésticos. Não são as mulheres que estão em casa cuidando do fogão. Brincadeira, os domésticos são nós, abençoar os irmãos. Hora do final do culto, amém, irmão, Deus abençoe você, tem uma palavra abençoadora para você, tá? A outra pessoa foi Isaac, Gênesis 26, 12, após um período que ele passou no deserto, né, ali, de fome, ele foi lá na frente, Abimeleque, poxa, tá passando uma braveza aqui, tô sem dinheiro para condução amanhã, estou aí com a minha mulher, tá prestes a ficar grávida, e eu estou passando aqui por necessidade, o que eu faço? Estou com fome. Planta aí, planta aí. Plantou, no mesmo ano, ele colheu, na mesma terra, 100 vezes mais. E você, que é mais especial do que a joia preciosa que Deus muitas vezes fala aqui na palavra do Senhor, mais importante do que um pássaro que não consegue colher, ou melhor, não consegue semear, né, em alguns momentos, mas ele colhe. Você acha que ele não vai fazer maravilhas na sua vida, na minha vida? Com certeza. Um outro exemplo aqui, e eu gostei muito de ler essa palavra, está em Deuteronômio 33, 14, e eu postei no ano passado, se não me engano, no Facebook,
que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas, que o sol as abençoe com boas colheitas. Quando eu postei isso daqui no Facebook, eu coloquei um pé de romã. Não sei se algumas pessoas sabem, mas lá no meu quintal, se minha mãe não puder me ajudar a lembrar, um pé de romã, um pé de laranja, um pé de limão, 2 pés de mexerica, um pé de jabuticaba, uma roseira linda. Pois é, mas a minha casa, o terreno é pequeno. Quem olha, fala, meu, você está falando de uma fazenda, de um sítio, uma chácara? Não, eu estou falando de 20 por 30, é pequeno. Mas no fundo do quintal tem bastante alimento para a gente durante o ano. E muitas pessoas foram abençoadas aqui na igreja. Eu já trouxe uma mexerica, pelo menos para 1 ou 2 pessoas. Mexerica pocã maravilhosa. E olha só que bênção que Deus faz nas nossas vidas. Não sei se vocês já trabalham na roça, eu também não trabalhei, a minha mãe já trabalhou. Como se faz para você ir lá e jogar semente? Olha, é dia, é sol, é chuva, é frio. A pessoa está indo lá com muitas das vezes cansaço, tristeza, mas ela está indo. E aí a dor que a pessoa deve sentir na mão de todos os dias, principalmente naquelas plantas rasteiras, né? A pessoa tem que se ajoelhar, e aí deve toda a proteção que ela tem na mão, no joelho, blusa, enfim, por conta do sol, ela vai lá e machuca a mão. Então, muitas das vezes, a gente passa isso na nossa vida, em situações de que as sementes que a gente está ali colocando na terra, sabendo que um dia vai colher, mas aquele momento de você semear está sendo dolorido, é um dia de chuva, está frio, e você está ali, colocando a semente no chão, ou em alguns momentos você está ali machucando a mão de tanto que você está sofrendo na sua vida profissional, financeira, material, com a sua família, enfim. Mas, sabendo que a colheita ela é abençoada, você vai ter essa colheita por muito e muito tempo. E aí a situação, ao contrário desta daí, aquela que está no chão, tem aquela que você pega, né? Que você semeou, mas na hora da colheita você tem que subir. E aí você está de pé, você está posicionado, você está de cabeça erguida. E aí tem a situação também, muitas das vezes a gente colhe na dificuldade, mas está sendo abençoado. E em outras vezes a gente colhe levantando a mão, louvando ao Senhor, de cabeça erguida, em pé, firme, em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de vocês, que sejam as duas situações, sendo as mãos machucadas, é dolorido, mas, muitas das vezes, é nessa hora que nós recebemos a bênção do Senhor e que nós somos provados. Eu gostaria de trazer a semente, como eu disse no início do culto, da ministração para vocês, é o ciclo da agricultura. O título está espiritual, porém nós vamos falar primeiro de um ciclo, que é um ciclo que é material. A gente pode citar as duas situações. A primeira aqui, a gente está vendo, está um pouco distorcido, porque a imagem não favorece. Dá um... põe na tela. Não, antes, por favor, calma. Tem a situação, quando a gente está na terra, que está lavrando. Esse lavrar, muitas das vezes, aí, é o preparar da terra. É você observar o campo que você está lavrando, que você vai semear, que é a próxima etapa. Então, esse preparar aí é o observar. Muitas das vezes trazendo para a nossa vida aqui na igreja, chega uma pessoa que a gente sabe que não está no nosso dia a dia, opa, deixa eu já ficar de olho. Normalmente, intercessor que tem essa visão, que ele está ali atrás, e também tem o lado espiritual, que ele sente aquela pessoa meio carregada, tal, enfim. Então, já começa a orar ali. Mas essa é a situação de quando você está, como crente, na igreja, firmado nos pés do Senhor, né, observando uma terra que vai ser semeada. Semear. Não, um pouquinho antes. Calma, é só uma vez. Só um. Semear. O semear
selecionar a semente para a gente lançar. São as palavras. Aquilo que eu falei no início, são formas que nós colocamos para as pessoas. São ministrações que a gente fala para a pessoa. Aqui tem também o batismo, tem as ministrações aqui em cima. Por que isso, semear? Porque a gente tem um objetivo, que é colher. Mas para colher a gente tem algumas etapas, e aí a gente vai esperar a chuva chegar, vai esperar a água, vai esperar com paciência no Senhor. Esse esperar a chuva é quando a gente tem uma necessidade aqui de que exista pelo menos um sinal de que a nossa fé venha à tona, para ter pelo menos um brotinho, para saber, puxa vida, eu intercedi por aquele irmão e olha, ele já está aqui na igreja firme, olha, ele está aqui na presença do Senhor, ele está, olha, está firme, eu coloquei ele num emprego lá e ele, olha, está firme, está trabalhando, está estudando, eu falei para a vida dele que ele precisava crescer e olha, ele me ouviu, está crescendo. Falei para ele que ele deveria sair do mundo das drogas, falei que ele deveria se acertar com o pai dele, falei que ele deveria respeitar a mãe, está lá, está firme no Senhor. E aí vem a situação onde a gente já tem a esperança, que é a germinação. Essa germinação é um processo de renascimento. Eu até citei aqui que poderia ser uma situação de batismo. Muitas vezes a gente ministra uma pessoa e vai lá esperando que ela compreenda e que ela não fuja da igreja, que ela fique firme ali para o dia do batismo. Tem 2 versículos rapidinho aqui que fala sobre isso. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. É exatamente isso. A pessoa que está conhecendo ao Senhor Jesus, ele precisa morrer. Muitas vezes eu ministro isso no batismo. A pessoa precisa morrer do seu velho homem para que venha um novo homem, para que se viva uma nova vida. O segundo versículo está em Isaías 55, 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Depois disso vem a cuidar da lavoura. É uma situação, a gente está zelando pela planta, para que não venha nenhuma praga. E outras coisas mais. Aqui, ó, é o discipulado, é você acompanhar a pessoa, é você dar atenção para ela, mesmo depois do batismo, mesmo depois que ela está dentro da igreja, está firme. Depois vem a situação de esperar pelo fruto, é uma flor, é um sinal de amadurecimento. A pessoa já aceitou a Cristo, a pessoa está vindo com frequência na igreja, sempre zelando pela vida dela. E aí chegou a hora de colher os frutos, vem a recompensa pelo trabalho e espera. Tem um versículo em Salmo 126 que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então, olha, é incrível como Deus faz a obra nas nossas vidas. Testemunho rápido da minha vida. O Marcos, uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, tinha cabelo, não tinha barriga. Hoje eu tenho barriga e não tenho cabelo. Era uma pessoa triste, minha mãe está ali para não mentir, amargurada, sozinha, solitária, aos seus 13, 14 anos. Meu desejo como profissional era ser lixeiro, nada desmerecendo a profissão, mas muitas das vezes eu via as pessoas correndo atrás daquele caminhão e eu achava bonito, nada a ver. E aí, um dia, eu conheci uma menina, e ela me chamou de lagartixa, porque eu estava deitado, tomando um sol, sem camisa. E ela me levou para a casa dela, depois que a gente estava mais firme na amizade. A mãe dela, evangélica, igreja batista. Eu era uma pessoa completamente confusa. Para quem não sabe, o velho Marcos nasceu no Espiritismo. Comentei outro dia com o presbítero Reinaldo, das fases da vida do Marcos.
não conhecia outra vida, só conhecia a vida da carne, a carne que era beber, não fumava, mas entrei no alcoolismo de maneira assim que minha mãe chegava em casa e me via jogado no chão, amargurado, mas o fundo tudo disso daí é porque eu me sentia muito sozinho. O meu pai, o velho Roberto, que ele hoje é uma outra pessoa, uma nova criatura, era pai de santo há 40 anos. O velho Marcos, chamava-se de Cambone, não sei se alguém já ouviu falar isso. Cambone é o secretário do diabo, serve os guias, faz tudo, anota, traduz o que ele está falando. Não sou bilíngue, mas eu entendia um pouco daquilo que estava sendo falado para transmitir, para anotar a receita, enfim. Ia no cemitério, comia as comidas, via o meu pai comendo vidro, comendo alfinete, bebendo 3, 4 litros de marafa, como eles chamavam, conhaque, rum, enfim, pinga. Minha mãe passou situações muito difíceis dentro de casa. Quem diria que um dia, ao conhecer uma linda princesa chamada Priscila, ela me levaria para conhecer a palavra do Senhor. É incrível. Eu cheguei na casa da minha sogra, antigamente uma senhora, que eu conhecia, não era minha sogra ainda, falava comigo e eu falava absurdos, era confuso demais. E hoje o Senhor me transformou, em nome de Jesus. Segunda etapa, semeando no Espírito. Resultado de semear no Espírito é colher coisas do Espírito. Tem um versículo que eu também postei esses dias no Facebook, que me agrada muito, 1 Coríntios 3, 6, 8. Você pode, por favor, colocar na tela? 1 Coríntios 3, versículo 6 até o 8. Eu lembrei muito do que nós passamos aqui, num fato que marcou muito as nossas vidas, do batismo, o último batismo. Não vou lembrar do versículo, por isso que ele vai colocar lá. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E no batismo foi um exemplo disso. O presbítero Edson conhecia o Guilherme, em alguns momentos ministrou, a Cida, a Ditinha, enfim, a família toda ministrou. Na semana de batismo eu ministrei, orava por ele. Algumas vezes ele me procurou no Face, aqui na igreja. E é bem isso, ó. Paulo plantou, Apolo, um conhecido, famoso em Corinto, conhecia muito as letras, era entendedor, mas quem que dá o crescimento? É o Cristo que vai dar, é Deus que vai dar o crescimento. Um exemplo, usar a vida do Guilherme, que é uma bênção, mas para muitas outras pessoas que estão nessa situação, não se entristeça se um dia você ministrou alguém, puxa vida, ele foi lá, olha, está só falando com fulano agora, não fala mais comigo. É Cristo que dá o crescimento, a sua parte você fez, lançar a semente na terra. Frutos no Espírito Santo. Eu gosto tanto desses frutos, são 9 frutos. Põe na tela, por favor, porque eu confesso a vocês que em fevereiro eu tive uma mistura de visão, um sonho, passa, por favor, bem depois, isso, esse daí. E veio como um flash na minha mente. Alguém consegue falar rapidinho? Amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos de quem planta no Espírito. Anotei aqui uma coisa muito interessante. Às vezes a gente vai lendo, estudando, preparando a palavra e o Espírito Santo traz algumas coisas na nossa mente. Coração e mente de Cristo é o agir de acordo com Cristo. Vou trazer para vocês algumas situações aqui de resultados na semeadura do Espírito. Semeou amor, colherá comunhão. Semeou fé, colherá milagres. Semeou oração, colherá respostas. Semeou servir, colherá honra. Semeou liberalidade, colherá abundância. Semeou perseverança, colherá paciência, esperança. Olha só que bênção. Quem tem a perseverança como semente, colhe bastante, hein? Paciência, esperança e experiência. Que bênção.
E eu acrescentei aqui mais 2. Ó. Você, em nome de Jesus, colhe aquilo que os olhos humanos seria impossível de ver. Você colhe tesouros escondidos e você colhe o inimaginável. Agora, eu gostaria de trazer para vocês, como eu citei no início da palavra, a árvore. Espera aí só um pouquinho, Beto. A árvore, com base, pensando na parte espiritual, tá? A fé. Essa é a raiz. As demais coisas, a gente vai conquistando. As demais coisas vêm naturalmente. Uma colheita sustentável, outra coisa que eu notei, uma colheita sustentável é aquela que permanece em Cristo, permanece na fé. Agora tem alguns frutos que traz esta fé. Esses frutos, na parte espiritual, um deles é a vida eterna, é o principal. Então, quando a gente tem a fé, nós estamos caminhando para esse fruto, a vida eterna. O outro fruto são os milagres, vidas de oração, caminhar dentro da presença do Senhor, intercedendo. Próximo fruto, próxima árvore. Aqui já é voltado um pouco mais para a nossa vida pessoal, sentimental, profissional, conjugal, vida acadêmica, enfim, o nosso cotidiano. O outro fruto, outra ponta dessa árvore é o ministério. Nós temos um ministério abençoado, a comunidade Um Novo Tempo. E por isso, com a nossa fé, a gente precisa batalhar para que não só o ministério, de uma maneira geral, mas o nosso ministério aqui dentro, infantil, intercessão, sempre está com a fé e orando para que isso ocorra de maneira abençoando as outras pessoas. Próximo fruto é a nossa saúde. É isso que a gente vem buscando nessa semana, orando, pedindo para que o Senhor abençoe a nossa saúde. O outro fruto é a nossa salvação. Então, se eu colocar 2 frutos principais aqui, é aquele da ponta, vida eterna, e esse último do lado direito, que é a salvação. É isso que a gente tem buscado como principal na nossa vida. Tem esse versículo que, Deus sempre vai lembrando a gente em algumas situações. Apocalipse, por favor, põe na tela também. Apocalipse 14, do 14 ao 20. Senhor, misericórdia. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O próximo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Glória a Deus. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado, sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Até aí. Quando eu li esse versículo, eu chorei. E eu estou lendo agora chorando. Porque eu acho que o foco principal, talvez, se eu for resumir, talvez toda a nossa ministração da semana, não quero ser tão ousado assim, mas a nossa principal causa é a vida eterna. Terça-feira, a pastora Marisa me deu a oportunidade de falar, terça-feira passada, e eu trouxe um tema aqui, o cuidado, aquele que pensa que está em pé. Porque muitas das vezes, aquele pensar é uma situação que você está sendo, a pessoa, não você, o mundo, algumas pessoas estão sendo autoconfiante demais, estão achando que pode demais. E o Senhor
ele me fez lembrar desse versículo em Apocalipse que, eu não sei se eu diria me chocou, mas me fez refletir bastante. Que semente que eu estou plantando na minha vida é referente à vida eterna? Eu estou plantando uma semente que eu quero colher, ou eu estou plantando uma semente assim, estou jogando, se der fruto, bem, se não der. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar com a gente ali no passeio de casais, e eu fiz questão de acompanhar o dono da fazenda. E eu queria ficar ali só ouvindo o que ele estava falando. E é incrível como ele ensinava, tá vendo? Aqui era uma vinha que eu plantava só uva. Mas aí a gente precisava de uma diversidade, de algumas coisas para render mais, para dar mais lucros, tal. E a gente está fazendo isso também? A gente está ministrando em outros lugares, falando para as pessoas? É para a gente refletir. Você está falando para alguém no seu trabalho? Quando você sai para almoçar com alguém, happy hour, tal, quais são os tipos de semente que são lançadas da nossa boca? Então, aquela situação onde eu caminhava junto com aquele homem daquela chácara, ele falou, tá vendo aqui um limão, e o limão dele é gigante, cara, o limão Tahiti, é que eu não gosto de chupar limão, mas me deu vontade, deu água na boca. Mais para frente um pouquinho, é uma coisa que foi abençoada nas nossas vidas. Comer pêssego, um baita de um pêssego de meio quilo, não é isso que ele pesou? Meio quilo, 500 gramas, 300 ou 500 gramas, não lembro, mas é gigante. Quanto? 375 gramas. Pois é, e era um pêssego um baita. E aí tá à vontade, pessoal, quem quiser degustar. E aí subindo aquele sol na nossa cabeça, mas muitas das vezes aquela situação que a gente passa de dificuldade para colher é bênção depois. Sentamos, nos desfrutamos daquela fruta maravilhosa. Algumas pessoas sentaram, outras pessoas conversando, levantando para pegar a bênção, dando glória a Deus de cabeça erguida, porque estava colhendo, como eu citei aqui, de você pegar no chão, se bem que tinha muito pêssego jogado no chão. Alguns não sei se pegaram, mas a maioria queria pegar a bênção fresquinha, o pêssego fresquinho lá em cima. Continuando, está aqui, essa terra aqui, ela está aqui 2 anos já, fiquei de boca aberta, 2 anos, eu planto milho aqui, então eu preferi fazer isso porque o milho é mais rápido para vir o resultado. Então, o que a gente faz na nossa vida para ter um resultado mais rápido? A gente tem orado? Tem corrido atrás para receber esse resultado mais rápido? Enquanto ele falava, eu ficava pensando assim espiritualmente, sabe? Nas parábolas que o Senhor falava, tá vendo essa planta aqui? Não dá fruto, como diz o louvor. Vou cortar, jogar fora. Subiu mais. E aí ele olhou o campo, a perder de vista. Ele falou, tá vendo aquela montanha lá embaixo? Eu falei, aonde? Aquela primeira ali? Não, a segunda, onde corta. Tá vendo aquela torre? É gigante, era enorme o campo que ele tinha. Daquele lado esquerdo, lá onde você está vendo, aquela cerca, eu tinha muitos pés de uva. Falei, poxa vida, e parou? Falei, pois é que caiu um raio e veio queimando todinho os meus pés assim pela cerca, veio pelo chão, pela terra, tal, e acabou. Falei, puxa vida, Deus, olha só que praga. Muitas das vezes na nossa vida a gente perde muito, sofre muito, e aí a boca muitas das vezes murmura. Eu sei que é difícil, não é fácil você tomar uma fechada no trânsito e ficar quieto, sofrer na vida conjugal, no trabalho, em casa, na rua, numa casinha de sapé. Mas o principal que eu sempre falo principal porque a palavra do Senhor ela é a principal. O Senhor Jesus ele é a semente principal, ele é o agricultor, ele é o lavrador, ele é a pedra principal na nossa vida. O resultado principal que eu queria fazer um link com essa palavra. Você é bendito quando você semeia, quando você colhe, ou você será bendito na cidade. Então, vou reformular. Bendito serás você quando colher e quando plantar na cidade. Bendito serás você quando semear e quando colher no campo. Amém? Gostaria de convidar o presbítero Reinaldo para fazer a oração.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos finalizar com essa oração. A gente fica pensando, eu estou pensando cambone, né? Parece molho de cantina, né? Olha, me veio um fettuccine a cambone. Eu não sabia o que era. Né, Marquinhos? Louvado seja Deus. Como é que você quer orar? Sentado, em pé, ajoelhado? Né? Vamos selar esse encontro desse quarto dia com o Senhor. Né? Converse com o Senhor. Dê graças por tudo o que sucedeu na sua vida hoje. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Senhor, o quarto dia de jejum, Senhor, chega ao fim, porque Tu nos deste graça, Senhor. Tu nos sustentaste, nos guardaste, Senhor. Tu permitiste que chegássemos até aqui. Pai amoroso e querido, Senhor, a semente que trouxemos aqui hoje, é certo que nós vamos colher, Senhor. Toda semente lá do campo, Senhor, corre risco com as intempéries, corre risco, Senhor, com as circunstâncias, né, da natureza. Mas a semente, Senhor, que trazemos aqui, a semente no Espírito, ela é duradoura, é permanente, ela é verdadeira, ela é justa, Senhor. A semente que vamos colher, certamente o resultado vem de Ti, Senhor. A semente, Senhor, que colocamos aqui, cujo resultado, Senhor, nos satisfará, nos alimentará, nos abençoará, Senhor. Abençoará nossa casa, a nossa família. E um dia, Senhor, estaremos contigo. Por isso, por ela, Senhor. Oh, Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Ajuda-nos a perseverar, a nos mantermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Cuida das nossas vidas, Espírito de Deus. Sustenta-nos, Senhor, para que não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Para que possamos permanecer nos seus caminhos, Senhor, e obrar corretamente, Senhor, e cuidar da terra corretamente, e cuidar, Senhor, do solo corretamente, da semente corretamente, Senhor, porque os frutos, Senhor, que vêm das Tuas mãos, são frutos verdadeiros, Senhor, maravilhosos, Pai, são aqueles que verdadeiramente transformam as vidas, são aqueles que cuidam das vidas, aqueles que curam as vidas, são frutos, Senhor, que nos colocarão em honra, nos colocarão, Senhor, na sociedade vistos como luz do mundo e sal da terra. Por isso, Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo esse período que passamos na Tua presença, essa semana, não é em vão, Senhor, nunca foi em vão. Todo período que passamos na Tua presença, Senhor, eu sei que temos Te alegrado, nós sabemos, Senhor, que Tu Te alegras aqui, Senhor, quando nos unimos em torno do Teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa razão, por mais esse evento, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, através do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.